Então toma tua água que a gente vai ter uma conversa um pouquinho longa, tá? Então deixa eu te falar uma coisa. Socialmente a gente sempre foi construído em cima de rótulos. A gente sempre teve rótulos para conseguir ter uma facilidade de compreensão. Muitas pessoas acham que não existem minorias e que essas minorias são maiorias e julgo eu de que elas estão muito corretas. Mas o que acontece é que essas minorias elas não são representadas da forma que deveriam. A gente tem dados, por exemplo, do IBGE de 2010. Já em 2010, a gente tinha que 43,21% da população brasileira se considerava parda. 47,51% da população se considerava branca. E 7,52% da população se considerava preta. Como é que a gente quer que esses dados sejam realmente, totalmente confiáveis se a gente não incentiva a população a se reconhecer como preta? A questão é que existem diversos pretos que não se consideram pretos. Porque desde pequeno a gente teve o que é um lápis cor de pele. A gente teve representações na mídia e a gente sempre quis ser o que a mídia não nos mostra, né? Porque o bem-sucedido branco proporcionalmente é muito maior. Porque o hippie, o roqueiro, o empreendedor branco proporcionalmente é muito mais representado na sociedade. E o que acontece é que a apropriação cultural que se fala é que se tem muito tempo que não se foi respeitada essa cultura, a gente tem uma diversidade cultural, uma diversidade de uma miscigenação gigantesca dentro do nosso próprio país. A gente é fruto de uma biodiversidade a maior do mundo. A gente é fruto de uma sociedade totalmente diversa. E por que separar em rótulos, né? E por que também não separar em rótulos? É utópico a gente pensar que a sociedade ela é justa, vendo todos como humanos, enquanto tem pretos que estão recebendo banana em jogos internos da Unicamp, por exemplo. É utópico a gente pensar em tratar todo mundo como humano quando a advogada Valéria Santos teve seu direito impedido de exercer sua função, porque a gente socialmente ainda não vê uma advogada negra em grande escala, em grande proporção, e a gente acaba rejeitando que uma negra pode ser uma advogada. A questão não é que o cara que prendeu, a questão não é que as pessoas que algemaram estão erradas como indivíduos, elas estão erradas como indivíduos que estão presentes numa sociedade. É um equívoco muito grande achar que o problema está tentando tocar a você para você não se juntar pela causa, não compreender a causa, sabe? A gente tem uma visão muito grosseira do que as coisas são quando a gente não vivencia. Então a gente precisa tentar aprender a dialogar, a ouvir o outro e ver se aquilo causa alguma conexão. Se você branco não se encaixa na sociedade, nos padrões impostos, talvez seja interessante começar a construir um diálogo com essa população negra e entender que a lei existe também um não encontro com o padrão imposto socialmente. Ao invés de atacar por você ser branco e não se tem representado por aquele vídeo, você pode encontrar vídeos que falam sobre a representação de brancos que querem se encontrar na causa de combate a esse padrão socialmente imposto de beleza. Entende? Então, quando se fala que precisa de representatividade, é porque a gente está tentando trabalhar uma autoestima de uma população que não foi respeitada, não foi valorizada com a beleza que ela tem. É uma população que o nariz achatado é feio, que a gengiva preta é feia, que o bocão é feio, que o cabelo é limpo, de pichain, de vassoura de piaçava. Então, socialmente, tanto homens quanto mulheres negras, elas são fruto de diversas repressões do que é beleza para se encaixar no padrão europeu que sempre foi tido. E o que acontece é que a sociedade da gente é muito diversa e é tempo de entrar em discussão sobre isso e passar a ter uma visão um pouco mais sutil, porque as questões hoje sociais elas não são grosseiras. Todas as questões grosseiras sociais, em sua grande escala, elas já estão resolvidas. Então é preciso um grau de complexidade e de sutileza na compreensão das coisas. Porque quando a gente está falando que é banal, quando a gente está falando que é superficial, um negro querer se sentir bem com uma
pele e querer se ver na capa de revista, a gente esquece que você que está dizendo isso, certamente você não sabe da luta que é para aquela pessoa se sentir bem na pele que ela tem, no cabelo que ela tem, naturalmente dado por Deus a ela. Então, tipo, o convite para expansão de visão não está em você escroto e tá vestindo dreads e roupas afro. Não. É compreender que é uma mídia que trabalha da passos lentos, direitos e conquistas de uma classe que sempre não foi vista naquele ambiente. A gente fala de bem-estar, de qualidade de vida, e pessoas que vão exercer funções, vão exercer suas profissões, elas precisam se sentir bem. Então a autoestima é uma coisa muito mais sutil do que simplesmente uma questão estética no sentido grosseiro de futilidade. É um quesito não banal sobre a autoestima do homem e da mulher negra enquanto pessoa que exerce sua função na sociedade, que é bom ter essa autoestima para conseguir andar na sociedade. É um convite para a gente compreender que a gente está de parabéns por estar conquistando tanta visibilidade, por estar tendo uma ascensão gigantesca da cultura afro no Brasil e por parar de se cegar e enxergar a realidade. Porque quando a realidade choca a gente, é porque a gente não está tão conectado com a realidade, a gente está vivendo uma bolha. E quando a gente choca, sente desconforto, é o convite do mundo a fazer a gente expandir os nossos horizontes e olhar por outros caminhos mentais. Então o convite é justo esse, sobre a gente refletir e não atacar, sobre a gente tentar ter empatia e compreender as dores dos outros, sabe? E não tomar para si um diploma de profissional de psicologia e julgar uma mulher ou um homem, ou um negro, ou uma trans, ou um trans, como surtado porque ele está gritando. Talvez aquele grito tenha muita dor por trás. Talvez não. Aquele grito tem muita dor por trás. E se aquele grito tem muita dor por trás, a gente está na hora de aprender a compreender as diferentes dores. Aceitar que aquelas dores podem não fazer parte da nossa vida e que por não fazer a gente tem que respeitar e deixar que aquela dor seja sanada. E se há um diálogo entre as pessoas que compartilham da mesma dor e que elas construam em conjunto para crescer para algo maior, que é um convívio, um bem-estar social de qualidade para todos. Não vale a gente usar essa utopia e essa covardia de chegar socialmente e dizer que somos todos humanos, como quando nem toda a população é tratada como humana, né? A gente vive uma sociedade que está numa ascensão de sectarismo gigantesca e a gente perde essa oportunidade de crescer na pluralidade do conjunto de sociedade que a gente é. A gente tem o que é um fenômeno conhecido por um autor de outrofobia, que o que destoa do padrão socialmente imposto não faz bem. Esse desconforto a gente tem que evitar. Então a gente parte para uma repressão do que é diferente. A gente não está dialogando politicamente, não está dialogando socialmente. O convite é para a gente expandir esse horizonte e olhar para um novo caminho mental, que esse desconforto que você está sentindo é do seu eu não indivíduo, como pessoa de vida privada, é do seu eu social, porque as pessoas querem ser respeitadas pela cor de pele que tem, pela orientação sexual que tem, pela identidade de gênero que tem. É preciso aprender a olhar que se aquela luta não é minha, se eu não posso ajudar, eu não vou tirar a legitimidade daquele processo, porque eu não concordo. Eu posso tentar trazer uma visão lúcida de outro lugar e comunicar e conversar e dialogar, mas tentando ouvir o outro. Tem um texto muito bom que fala sobre a escutatória, que é sobre a gente ter decisão de ouvir o outro. Onde eu, indivíduo, ser social, estou ouvindo e me conectando com o que o outro quer dizer, ou não estou projetando no outro as minhas dores ou as minhas angústias, em vez de compreender o outro. É um convite para a gente dialogar com as diversidades de forma que a gente aceite as diversidades e entenda que existem dores que a gente não vai ter acesso e não vamos defender. É entender que a sociedade está aqui para uma diversidade gigantesca e que eu posso, mesmo não me sentindo representado por aquela dor, eu me conectar e compreender e
crescer socialmente com aquela galera. Então o convite é esse, que a gente consiga expandir nossos caminhos mentais, nossos horizontes de pensamento, encarar uma realidade de diversidade enquanto sociedade brasileira e que a gente não deslegitimize algumas lutas simplesmente por nossa visão limitada, grosseira, e a gente consiga partir para uma visão mais sutil de compreender onde realmente está o outro, qual é a fonte daquele problema, entendeu? Então eu queria agradecer por ter assistido esse vídeo, queria desejar para vocês uma ótima semana e que se puder compartilhe, porque eu acho que essa mensagem é interessante ser passada para as pessoas compreenderem o que se fala de apropriação cultural, de lugar de fala, de representatividade. Cada vivência, cada experiência é uma coisa única. Então a gente precisa entender que quem vai saber falar melhor do calo é quem tem o calo e não quem não tem. Então é isso, um convite. Acho que a gente pode seguir em paz e boa semana para vocês.